Para tudo! O mundo está ensandecido, todo mundo em pânico. Mas o que está acontecendo com esses mercados que está todo mundo maluco assim, Paulino? Explica pra gente. Quem aí lembra daquele investidor Warren Buffett, né, que a gente falou no nosso primeiro vídeo de day trade? O maior investidor do mundo considerado pela literatura, né? Quem está acompanhando aí viu que ele vendeu 50% da sua participação na Apple. E não só isso, ele está com uma posição fortíssima em caixa. Pessoal, o que parece para vocês quando o investidor vende uma participação na empresa e fica com muito dinheiro parado em caixa? Parece uma posição um pouco defensiva, tá? Ele está com medo. Se ele está tirando um investimento em ação que é mais arriscado para guardar, é porque ele está prevendo alguma coisa. E o Warren Buffett, tá? Ele costuma acertar muita coisa que ele faz. Então, se ele está tomando essa precaução, todo mundo começa a ficar em pânico, né? E assim, por que ele está fazendo isso, né? A gente citou até no vídeo da NVIDIA o crescimento que a empresa está tendo, muito por causa da inteligência artificial. Pessoal, saem uns balanços aí dessas big techs americanas, essas empresas de tecnologia, o resultado veio um pouco abaixo, um pouco não, veio bem abaixo do esperado, ou seja, o pessoal estava projetando uma receita absurda com inteligência artificial, a gente até chegou a comentar isso, né, Carneiro, naquele vídeo da NVIDIA, e na verdade, quando agora que saiu os balanços dos números, parece que não é bem assim. Eu não acho que é uma coisa ruim, mas talvez o pessoal deu aquela emocionada, né? Não é que não vai acontecer o que eles estavam prevendo, mas pelo menos assim, no curto prazo, parece que não, né? Eles estavam esperando um retorno muito rápido, que talvez não aconteça bem assim, né? E, além disso, os Estados Unidos eles estão com alguns dados saindo aí que não são muito otimistas para a economia americana. E já tem um tempo que isso aí tá rolando. Né? Então. Eles têm aumentado os juros ali já de um tempo para cá. Agora estabilizou, né? Já tem alguns meses. Mas vieram dados de desemprego para a economia americana que são meio preocupantes. Tá? Então, existe um temor aí de que os Estados Unidos vão entrar em uma recessão a partir principalmente aí do ano que vem. Então, isso está fazendo um sell-off, que a gente chama. Né? Sell-off nada mais é do que uma venda generalizada. Está todo mundo com medo. Inclusive, muitas pessoas olham para o Warren Buffett, para essa venda dele, e falam, até ele está com medo, então é melhor eu vender também. Então, isso está contribuindo para esse pânico global que está acontecendo, tá? Além disso, também, tem um episódio mais específico também que está rolando agora, que é o problema do Japão. Tá? Lá no Japão, eles estão com uma inflação altíssima, de 2,5% prevista, né, para 2024, que para a gente parece até uma piada, né, mas para eles é um nível alto. E para segurar essa inflação, eles tiveram que aumentar os juros lá, e por causa disso está acontecendo uma valorização da moeda deles, que parece ser bom, mas no caso do Japão é meio problemático, porque o aumento de juros e a valorização da moeda vão desacelerar a economia japonesa, que já não está muito acelerada. Então esse medo de uma recessão também no Japão, dessa desaceleração, fez a bolsa deles hoje entrar num circuit break. O que é isso, Paulinho? Um circuit break é quando a bolsa desvaloriza muito de uma vez. Aqui no Brasil, ele acontece quando a bolsa desvaloriza 10%. E os negócios são suspensos. Aqui no Brasil para por 30 minutos. Tá? Por que isso? Porque eles veem que está todo mundo vendendo desesperadamente e eles falam, segura um pouquinho, vamos parar as negociações para a galera esfriar a cabeça, para isso não virar uma bola de neve. Porque senão pode realmente ter um problema muito maior. Então eles seguram as negociações um pouquinho para a galera dar uma esfriada e aí depois retomar tudo com mais calma. Porque assim, vamos pensar, galera, a gente falou para vocês que a bolsa vai ter ali as principais empresas, né? Então, se hoje essas empresas todas juntas valem R$100, por exemplo, e amanhã ela está valendo 90 de um dia para o outro, tem algum sentido nisso? Meio estranho acontecer um fato econômico tão marcante assim para fazer a empresa perder 10% em um dia. Então, quando a bolsa faz isso, ela fala, galera, parou a negociação, dá uma repensada aí, que não faz muito sentido o que vocês estão fazendo, tá? É meio que uma forçação, na verdade é forçada, a bolsa não te deixa operar forçadamente para você refletir, né? E assim, numa situação dessa de pânico, o que você faz? Bom, dificilmente eu recomendaria você fazer alguma coisa, tá? Se tá todo mundo desesperado, tá um pânico global, você entrar numa maré agora que tá agitada pra caramba, tá cheio de onda, não me parece uma boa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina que você está no meio de uma favela, num tiroteio. De um lado tem um monte de traficante, do outro lado tem o exército. Tá rolando bomba para tudo que é lado, você está bem no meio. O que você faz?
Você fica guardadinho ali no seu cantinho ali, ó, escondidinho, ou você sai correndo? Bom, pode ser que você saia correndo e você se livre, mas vai que você toma uma bala perdida, né? Então, assim, nessa situação, normalmente, para quem não entende, é melhor ficar calmo. Estatisticamente, essas bolsas caem 10, 20% no dia. Na pandemia rolou isso, 2020 ali. Até pior, né? Foi até pior. Deu circuit breaker também. E ela sempre volta, galera. Então, assim, esse momento, se você tiver ali sangue de barata mesmo, você frio, pensar racionalmente em, na verdade, fazer o caminho oposto do que a galera tá fazendo, né? Ou seja, comprar, né? Aumentar sua posição. Exatamente, que foi inclusive o que eu fiz hoje. Não um grande aumento de posição, mas eu tinha ali um pouco que já estava planejado, tem que deixar isso bem claro, tá? Já estava planejado que eu ia aumentar minha posição em determinados investimentos ali, e eu vi isso aí como uma oportunidade, tá? E aí fui lá e comprei um pouquinho. Só que, é claro, é bom que você entenda um pouco antes de você fazer esse tipo de coisa, tá? Porque, às vezes, esse pânico pode até ser meio justificado. Tá? Então, se você não tem muito conhecimento, cria as suas regras lá para você investir e siga elas. Não tenta ficar aproveitando muito essas oportunidades de mercado, porque às vezes pode ser realmente uma fria. Tá? Então, no geral, fica quietinho que vai dar tudo certo. O mundo hoje, pessoal, tá meio louco, assim. Tá meio difícil você entender como a banda tá tocando, né? A gente tem uma incerteza, principalmente aí com essas guerras. Cara, a gente tá tendo guerra em tudo que é lugar no mundo. A gente tem Rússia contra a Ucrânia. A gente tem a China querendo entrar em Taiwan. A gente tem até aqui na América Latina, a Venezuela contra a Guiana, entendeu? Tem o Hamas com Israel, né? E recentemente aconteceu até uma coisa grave lá agora, né? Assim, o Israel atacou de novo, né? É território iraniano, né? Matou o cara lá do Hamas. E assim, tá uma tensão gigantesca lá dentro. Qual que é o problema disso? Se tiver uma guerra lá dentro, pode ser um barril de pólvora, entendeu? E lá tem o que? Petróleo. Então, assim, o mundo tá... Assim, eu estava até conversando isso com o Carneiro antes, mas o mundo, na minha opinião, hoje nunca esteve tão tenso desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Todo mundo querendo se matar. Então você tem que ficar meio ligado nesse ambiente, não tá muito fácil não. Quanto mais instabilidade, mais risco. Quanto mais risco, mais você está suscetível a perdas dentro dos seus investimentos, né? Então, nossa dica, calma, não se desespera, não faz o que a manada está fazendo. Se você não está entendendo, não sabe qual que é o problema de fazer isso, vai ver o nosso vídeo de vieses, que vai ficar linkado aqui, tá? Que a gente fala lá desse viés comportamental que é causado pelo FOMO, né? E continua seguindo sua estratégia que vai dar tudo certo no final, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, se você gostou de saber o que está acontecendo no mundo agora, e se você quer que a gente traga mais vezes esse tipo de conteúdo, deixa um like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê aqui semana que vem. Tamo junto, cuidado, calma, vai dar certo, sempre dá. Valeu, galera!